Uma boa tarde a todos. Luz ou sombra? Gostaríamos também de cumprimentar aqueles que estiverem assistindo online, seja no Facebook ou seja no YouTube. Nem vou dar boa tarde, que pode estar assistindo também à noite ou de manhã. Mas luz ou sombra? O uso das redes sociais à luz da doutrina espírita. Talvez vocês vão se perguntar, por que vamos falar de rede social numa casa espírita? Eu acho que eu errei o dia de vir na palestra. Eu não vi que estava postado lá que era esse tema. Não tem nada a ver com doutrina espírita, né? Tem, tudo a ver. Tem um puxãozinho de orelha. E se alguém tiver aqueles alargador, então rasga, porque dói esse puxão de orelha sobre redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui não tem rede social? Nenhuma. Eu estava numa casa espírita, perguntei uma senhora no canto, falei, eu não tenho. Eu só tenho WhatsApp. WhatsApp é rede social. Falei, não sabia, então é rede social. Pois bem, tudo começou por causa dessa criatura aqui. Dessa coisa. Tem gente que vai se assustar, mas isso aqui é um bebê reborn. Aí já vão colocar a mão na cabeça de novo e falar, puxa vida, vai falar de bebê reborn? Vou buscar o gancho. Eu estava no carro assistindo um podcast, Inteligência Limitada, quando abordaram a situação que ocorreu com a tal das bebê reborn. Desculpa o termo que eu vou usar, a imbecilidade de determinadas pessoas acerca deste assunto. Imbecis, porque não se sabia do que se estava tratando. Começou-se com uma boneca que piscava os olhos, um boneco. Começaram a criticar aquele boneco piscando. Depois se começou a aparecer fanfics. Fanfics são criações feitas para postar na internet. É fictício, não existe aquilo. De uma mulher no hospital levar a boneca, ela apresenta lá, arrumando a boneca para levar para o hospital. Aparece ela entrando no hospital, e aí ela ia visitar uma amiga que tinha ganhado o nenê, e aproveitou, levou a boneca dela e fez uma fanfic, uma postagem. Essa mulher vende boneca, essa que fez a divulgação. Aquela que o olho piscava também vende, ela tem 14 bonecas. Aí o cúmulo das redes sociais foi quando uma advogada também cria uma fanfic, que depois eu descobri que era verdade, em certo ponto. Que disse que um casal estava se separando e estavam brigando pela posse de uma boneca. Pasmem, tem boneca dessa que custa 14 mil reais. Até eu, num casamento, brigaria por um bem de 14 mil reais. Pois bem, o que houve? Eu assistindo a este podcast, um psicólogo que fazia parte dessa roda de conversa do Vilela, Inteligência Limitada, comenta assim, as pessoas nas redes sociais têm que odiar alguém ou alguma coisa. Peguem qualquer postagem um pouquinho mais polêmica. Estamos aí com o Morango, do Amor. Tivemos agora, até pouco tempo, o tal do Elefante de Sorocaba. E vamos pegando postagens. Preta Gil, que veio a desencarnar. O absurdo a que se chegou o caso da Preta Gil. Os comentários acerca do que aconteceu. Porque ela era de religião afro, seguia. E existiu uma postagem que fizeram, na qual ela estava tomando um banho de mar. Veio as críticas, por isso que morreu. Gente, é um absurdo, mas existem pessoas que se deliciam, que sentem prazer em criticar as postagens dos outros. Se você leu alguma coisa e não gostou, cale-se, que nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Mas qual a importância das redes sociais? Pasmem. A visão global do uso das redes sociais de fevereiro deste ano, o mundo conta com 5,24 bilhões de usuários de redes sociais. Cerca de 64% da população, e o uso médio diário é de 2 horas e 21 minutos. Eu sei que tem gente que fica até mais do que 2 horas e 20 ali, no WhatsApp, mandando mensagem, mandando áudio. Quem fica ali no Instagram, Facebook e aí as outras demais. O tempo médio gasto em redes sociais por país de janeiro do ano passado, o Brasil ocupa a 3ª posição, com 3 horas e 37 minutos por dia, atrás apenas do Quênia e da África do Sul. O
Brasil é o terceiro país do mundo em uso de redes sociais em tempo de uso. Então, olha não preocupação, mas a intensidade que é atrás das redes sociais. As redes sociais transformaram a comunicação interpessoal, tornando-a mais rápida e amplamente acessível. Nossa, hoje você fala com um amigo seu em qualquer lugar da cidade, do estado, do país, do mundo. Ali, manda uma mensagem, um áudio, um vídeo. Hoje é possível conversar em tempo real com alguém do outro lado do mundo, compartilhar fotos, eventos da vida, instantaneamente, e manter contato constante com amigos e familiares. Aquele avião do Egito, 5 minutos depois, eu acredito que 2/3 da população já sabia que o avião tinha caído. Com detalhes, com fotos e com vídeos do avião caindo. Por quê? A rapidez e instantaneidade das redes sociais. De fato, manter contato com amigos e família é apontado como o principal motivo para usar as redes sociais globalmente. Mas tem um lado obscuro um pouco das redes sociais. Surgem desafios na comunicação mediada por uma tela. A ausência de pistas não verbais, tom de voz, expressão faciais, pode gerar mal-entendidos e a comunicação tende a ser mais rápida, porém superficial. Alguém me fala, não, mas dá para ver para a voz da pessoa. Porque hoje tem a mensagem de voz, mas aí vem o WhatsApp e cria velocidade 1.5, velocidade 2. Alguém recebe uma mensagem de algum conhecido seu de 8 minutos, é 2. De 3 minutos é 1,5. Até 1 minuto dá para ouvir 1. Mas se não é no 1,5, tem que ser rápido. E aí você não capta, muitas vezes, o tom de voz da pessoa, ou o que realmente ela queria. Eu tenho uma amiga que se colocar no 2 ainda demora para ela falar. Eu nunca vi uma paciência para aquela. Muitas pessoas compartilham online apenas momentos positivos, criando a impressão de que os outros têm vidas melhores e que pode causar um sentimento de inadequação ou ansiedade. Olha, 90% das postagens é para dizer de coisas boas. Nós vamos sim encontrar postagens pessoais, tá? De coisas ruins. Ninguém vai postar uma viagem que fez e que só teve sofrimento, a mala perdeu. Às vezes ela vai colocar, mas online ela não vai colocar. Ela vai esperar um pouco, vai fazer de tudo depois que ela achou a mala dela, né? Aí vai fazer com mais calma. Pois bem, o mundo vive de maquiagem, o mundo virtual. Nem sempre aquilo que nós recebemos e olhamos se trata da verdadeira verdade. Nas redes sociais há um mundo maquiado, há um mundo criado, muitas vezes, para causar inveja às pessoas, para enaltecer a situação que eles se encontram. Aí vocês vão me perguntar novamente, depois de aí alguns minutos, mas por que se tratando de rede social dentro de uma casa espírita à luz do espiritismo? Kardec, em 1868, na Revista Espírita, de julho, em um artigo chamado Projeto de Constituição do Espiritismo, preveu isso. Não preveu rede social, calma. Kardec propõe a criação de um Conselho Espírita Internacional, que seria responsável por zelar pela unidade e pureza da doutrina. Nesse projeto, ele menciona que, a cada 25 anos, esse conselho fará proceder uma revisão da doutrina, a fim de estudar os novos princípios que possam ser incorporados a ela, sem prejuízo dos princípios fundamentais já estabelecidos. Essa proposta mostra o caráter dinâmico e progressivo do Espiritismo. Segundo Kardec, que considerava a doutrina como aberta ao aperfeiçoamento contínuo, desde que os novos elementos fossem seriamente estudados e compatíveis com os princípios fundamentais, já consolidados pelos espíritos superiores. Ou seja, ele acreditava que havia não é uma revisão, uma atualização. Ou seja, assuntos novos iriam vir à mente. Imagina a previsão dele há 150 anos, 160 anos atrás. É o caso de redes sociais. E vocês vão ver o quanto que a doutrina nos traz de alertas acerca de redes sociais, ou do uso que nós fazemos. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Nomofobia. Não? Será que ninguém aqui é nomofóbico?
Antes de alguém falar não, vamos ver? É um tipo de ansiedade moderna, caracterizada pelo medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou de não ter acesso à comunicação através dele. Alguém consegue ficar sem celular? Consegue? Um dia? Dois? Dois não, né? Muito, né? Tá vendo? Eu consigo ficar até 1 minuto. Primeiro que eu uso ele profissionalmente. Então tem esse detalhe. Passei por uma circunstância, alguns anos atrás, no Espírito Santo. Eu estava indo num cliente com o celular e o celular travou. Travou. Não ligava, não desligava, não fazia nada. Entrei em desespero, parei o carro. O que eu faço agora? Tudo a minha vida, o GPS, tudo estava, WhatsApp, banco, tudo no celular. Foram minutos de angústia, sofrimento, até que ele religou. Então nós criamos uma dependência. E eu estou falando do celular porque hoje quase que 90% das pessoas acessam as redes sociais pelo celular. Muitos até no computador, mas é mais cômodo, né? Aqui um pouquinho antes da palestra, alguém dá uma olhadinha rápida. Então, essa nomofobia, a angústia que você esqueceu o celular em casa, e garantem para você, esqueça o celular em casa ligado. A hora que vocês chegarem, tem 150 chamadas, tem 10 ou 15 mensagens do WhatsApp, pessoas que nunca você falou, mas parece que eles descobrem que você não estava com o WhatsApp com você, ou o celular. E qual é a relação da nomofobia com a visão espírita? Na perspectiva espírita, a nomofobia pode ser vista como um desequilíbrio no uso do livre-arbítrio, indicando que o apego material e a fuga ao autoconhecimento. Gente, a nomofobia, o desespero ou a falta de um celular é apego a um bem material. Mas não só significa, não é o celular, mas o acesso às redes sociais. Isso não é material. Sim, é, de certa forma. É a fuga do autoconhecimento. Vocês não conseguem ficar minutos sem dar uma rodada no feed ali de notícias, alguma coisa nova. Então, isso daí, a doutrina espírita diz um pouco. A ideia de o abuso dos bens materiais pode ser obstáculo à evolução espiritual. E está bem fundamentado em O Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte, Leis Morais, mais precisamente na Lei da Conservação. Se vocês ficam 3 horas e 37 minutos, que é a média, né, que nós vimos lá, eu pergunto, alguém lê outras 3 horas e 37 minutos por dia? Aí eu estou lendo o livro, mas fica 3 horas lendo o livro? Não fica, eu não fico. Não. Nós temos até um grupo de audiobook, que é mais prático, a gente ficar ouvindo os livros do que lendo um livro. É difícil ler. Bula de remédio, você vai só nas reações. Eu tomei um antibiótico essa semana porque eu arranquei um dente, meu corpo empipocou tudo. Fui lá no antibiótico, é uma das causas de reação. Estava tendo uma reação alérgica, para de tomar um antibiótico. Mas a gente só vai lá, não vê o resto. Se vê o resto também, não toma nem AS. Vamos ver então que o Livro dos Espíritos fala nessa menção a respeito do apego aos bens materiais. Com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais? Poxa, por que Deus criou então esse atrativo que nós temos? Vamos sair um pouquinho até do celular, mas vamos pegar os bens materiais. Seja qual ele para um homem o carro, para a mulher muitas vezes um vestido, muitas vezes uma joia. Para que nós temos este atrativo? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Estamos num planeta de provas e expiações. É mais uma prova. Conseguimos ficar sem um bem? Quem tem um cartão de crédito, termina de pagar alguma coisa, vai e compra outra. Eu sou um que não faço isso. Eu esperei um mês. Pulou um mês sem eu pagar, eu tinha um relógio. O relógio, paguei em 24 vezes o relógio. Aí essa semana eu vi uma oferta nesse relógio. Aí eu já paguei aquele multo, vou lá e compro. Eu precisava trocar o relógio? Não. Mas ele é mais bonitinho, tem mais uns negocinhos nele, é muito, sabe? Fica mais legalzinho. Mas a gente se apega a esses bens materiais. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Eu me dei o luxo porque eu tinha pago umas outras coisas que eu também parei de pagar, acabou.
Tinha mais um monte de contas que eu estava pagando, zerei nesse mês, uma maravilha, até meu corretor de seguro, numa sexta-feira, lembrar que meu seguro ia vencer na segunda. E o que eu parei de pagar, eu vou pagar de seguro. Aí a decepção, o relógio já tinha chegado, eu olhava para o relógio, podia ter esperado. Agora tem 6 parcelas de seguro para pagar, mas tudo bem, faz parte. Sofrimento, né? Estamos aqui para provas e expiações, né? Vamos espiar um pouco. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Será que Deus, a natureza ou Deus, não traçou um limite para essas situações? Sem dúvida, o homem insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios que lhe alteram a Constituição lhe criam necessidades que não são reais. Você precisava trocar o relógio? Não, mas eu troquei? Troquei. Aí, ó, tá vendo? Eu não tinha feito a palestra antes, talvez se eu tivesse feito, eu trocaria do mesmo jeito. Mas, muitas vezes nós sofremos por causa de bens materiais. Se apegamos a essas situações. Nos trazem angústias e decepções. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza, sujeitas às mudanças. Ao passo que, quando contempla a própria essência, dirige para o que é puro e eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por quanto tempo passa. Cessa então seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e esse estado da alma que se chama sabedoria. Sócrates, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já nos fala da questão do apego aos bens materiais. Somente quando ele contempla a própria essência, as coisas que não estão sujeitas à mudança, as coisas que faltam para nós, muitas vezes, não o bem material, mas o bem moral, quando ele consegue entender que ele precisa melhorar isso, cessa os transviamentos. Esse desespero por apego a coisas materiais. Então imagina Sócrates, 250 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, já nos alertando, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, ele ajudou. Se você pegar o Evangelho na sua lá, vamos colocar várias passagens dele, já nos alertando dos apegos aos bens materiais. Mas entramos agora, demos a bronquinha de quem está muito viciado em celular, quem não vive sem, quem está no iPhone 15 Pro Max querendo 16 Pro Max, ou quem está agora saiu o novo da Samsung, calma, eu não vou pegar esse celular, é muito caro. Meu também é moderninho, mas ganhei da filha o ano passado. Mas já saiu o Z Folder, acho que é 12 mil reais o celular, que abre, que para de falar, senão fica com vontade. Mas vamos lá, vamos agora ao uso que nós fazemos das redes sociais. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que quer se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus, e nós vemos retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a questão do uso das palavras. Quando Jesus nos fala, não só mateis, quem mata vai ser condenado pelo juízo, mas o uso que fazemos das palavras. Quem se puser em cólera também vai ser condenado. Porém, aquele que disser raca, que é um termo que as pessoas falavam, escarravam de lado antigamente, ou ainda chamava de louco, também tem o mesmo peso de uma morte. As pessoas, através de palavras, de atitudes, podem prejudicar as outras pessoas. Jesus dá importância que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É o que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca da fraternidade. Palavra ofensiva é um sentimento
contrário à lei do amor. E as palavras são expressões do pensamento. E hoje, nossos posts são palavras. Meçam o que vocês estão publicando. Meçam as críticas que vocês estão fazendo nas postagens das outras pessoas. Às vezes vocês nem conhecem a pessoa, mas ela postou uma coisa que você achou completamente fora da casinha. Para que você tem que ir lá fazer a crítica? Para que você tem que ir lá definhar o seu ódio, sua raiva? Você está cometendo um erro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Compenetrai-vos, pois, que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, fundador da homeopatia, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Está lá essa passagem de Hahnemann. Então, o homem só conserva vicioso se ele quer ficar vicioso. Então, por que nós não possamos mudar aquilo que nós comentamos, criticamos? O Facebook tem uma ferramenta que é as figuras. Eu não falei nada, mas pôs uma cara às vezes de raiva, de indiferença em uma postagem. Qual é a finalidade disso? Vou lembrar no psicólogo que disse: as pessoas muitas vezes nas redes sociais têm que odiar alguém ou alguma coisa. Talvez uma raiva que está dentro de si mesmo. Nós podemos mudar com isso. Nós podemos. Se existe a lei do progresso. Então passamos a analisar. Vocês não têm noção. Como eu já havia programado essa palestra com o tempo, vou falar domingo também de manhã, no Grupo Família. Eu comecei a reparar em algumas postagens e fui lá nos comentários para ver o quanto de críticas as pessoas fazem. Por exemplo, eu vi uma postagem bem bobinha, mostrando como é que o paranaense fala. Das 20 expressões que usaram nessa postagem, nenhuma nós usamos. Nenhuma nós usamos. Isso é coisa do Sul. É o pessoal de Curitiba, o pessoal ali de Cascavel, Pato Branco, Guarapari, que usa aqueles termos de piá, de anho. Nós não usamos isso daí. Mas estava lá os norte paranaenses metendo o pau na postagem. Por que não escreveu que esse Paraná eu não conheço? Para quê? Qual o objetivo disso? Muitas vezes as pessoas vão lá e fazem críticas com qual ganho? Criarem confusão. Mudou alguma coisa para nada? Aí eu desabafei, desabafou nada. Você fez um papel de trouxa em colocar a sua publicação lá. Às vezes a pessoa entra na tua timeline, na sua linha do tempo, na rede social e vê quem é você. Quais são as suas postagens? Quais são os níveis de postagem que você utiliza? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Somos atraídos ao mal diariamente, principalmente nas redes sociais. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Olha lá Sócrates novamente. Disseminar ódio, zombarias, mostra muitas vezes uma face que não é nossa. Não é a face que você usa no dia a dia. Não é a face que você conversa com as pessoas. Não é a face que você vem em público falar. Eu posso dizer que não tem. Se vocês entrarem nas redes sociais que eu tenho, Facebook, eu tenho 2 Instagram, de miniatura, outro de viagem, cuido da página do Nosso Lar, eu não comento nada das outras pessoas, por pior que eu acho, por maior absurdo. Não fico tirando sarro que a pessoa às vezes fez uma postagem ridícula. Não vou ganhar nada com isso, mais uma vez. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me vigiar um pouquinho mais. Porque se eu colocar algum comentário desse, hoje principalmente, talvez algum aqui, 1 ou 2 só que eu tenho acesso com rede social em conjunto, vai falar: puxa vida, o Fernando acabou de fazer uma palestra, está comentando aqui, está criticando. Ué, então ele não faz nada do que ele fala? Eu estou fazendo o que eu falo. Dói ver algumas postagens. Nem vou citar política. Tenho 325 amigos bloqueados no Facebook. Porque eu não quero ver política. Eu vejo um amigo postando de política, bloqueio. Política, bloqueio. Coisa de morte, essas coisas, bloqueio. Não quero. Vira e mexe no Facebook, libera. Está lá postando política de novo. Deus me livre, se a gente começar a falar sobre isso, vai até o final da noite hoje para falar sobre isso. E espiritismo não tem partido.
tá? Nem esquerda, nem direita. O espiritismo não. Os dirigentes, os trabalhadores têm. Cada um o seu. Mas não traga para a tribuna o seu partido. Ele é totalmente neutro. O que publicamos ou compartilhamos revela o que alimentamos dentro de nós. Digas com quem andas, que direi quem tu és. Digas o que posta, que eu direi quem é você. É bem assim hoje em dia. Nós, através das postagens, vimos como é que estão as pessoas. O ceticismo. As pessoas não estão mais analisando as coisas. Compartilham coisas sem analisar, sem verem. Os espíritos influem, os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos. Questão 459, é muito conhecida essa daqui. Garanto que muitos espíritas já sabem a resposta. Muito mais do que imaginas. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O pensamento tem força. Kardec fala da influência espiritual que exercemos uns sobre os outros. Calma, porque muita gente lê essa questão 459 e entende ela errada. Porque acha que os espíritos só influenciam para o mal. Não, gente. Tem muito mais influências boas. Muito mais boas. É que nós não prestamos atenção. É que nós temos a mania, o espírita, de culpar tudo que é de errado para os espíritos. Acontece alguma coisa errada na tua casa, na tua família, com você, você já vem falando, é um espírito obsessor. Aí o obsessor olha e fala, eu não estava fazendo nada? Só estava aqui sugando tuas energias? Não fiz nada, não é minha culpa não. Aí você fala, tudo é o obsessor. Ah, o obsessor fica uma semana, fala tchau, vou embora. Vou pegar outro, porque você não dá não, tudo é eu, tudo é eu. Mas nós temos essa mania de jogar a culpabilidade nos espíritos obsessores, principalmente o espírita. Ah, briga, discute, aí vem falar, me desculpa. É que na hora tinha um obsessor do meu lado e me tirou do sério. O obsessor fala, gente, eu estava sentado olhando o papelão que você estava fazendo e dando risada. E a culpa é minha. E agora eu vou dar como é que se diz? Uma dicasinha. Os espíritos obsessores terceirizaram o processo obsessivo. Chamado de influenciadores digitais. Vocês viram agora lá no Senado uma digital influencer com 35 milhões de seguidores, dando para as pessoas jogarem jogo do tigrinho que vão ficar rica. Gente, aonde que jogo dá dinheiro? Para quem cria, não para quem joga. Essas pessoas estão induzindo as outras pessoas, sem contar naqueles que induzem crianças de 8 anos de idade a jogarem um aerosol num travesseiro e se auto-sufocar até a morte. Aonde que uma criança de 8 anos se suicidou indiretamente, porque não sabia o que estava fazendo. Mas ela mesma jogou aerosol, porque havia um desafio numa plataforma. Foi influenciada para que isso acontecesse. Então essas pessoas, a responsabilidade dessas pessoas. O espírito vem, acha um influenciador, ajuda ele e ele começa através das redes sociais e desculpa de novo um termo chulo, os trouxa seguindo, e os trouxa compartilhando, e os trouxa comprando. Falta o quê? Fé raciocinada. Raciocinada significa analisarmos aquilo que estamos lendo, que estamos escutando. E isso não vale até para a questão espírita. Gente, ultimamente, eu estou vendo uns canais espíritas no YouTube que, olha, é de assustar. Desde Jesus sendo gerado numa nave espacial, até a concepção através desses 3 astronautas chamados Reis Magos, que colocaram embrião no ventre de Maria, por isso que ela era virgem. Espírita, num canal de 25 mil seguidores. Ou outro, toda postagem levando para o lado da direita no espiritismo, que tem 1 milhão de seguidores. Ou um outro que tem mais de 1 milhão de seguidores, então, falando umas abobrinhas, redes sociais. Falta para nós o que? Discernimento. Falar, isso não é desse jeito. E eu vou até o final ouvindo essas baboseiras. Inclusive um desses se diz reencarnação de Emmanuel. As redes também nos conectam com influências espirituais boas ou más, de acordo com o nosso padrão vibratório. Pega o seu timeline. Timeline, para quem não sabe, é
linha do tempo ali que está mostrando tudo que você está seguindo. É aquele do durante o dia. Você vai rodando com o dedo e você vê como é que está teu padrão vibratório. Porque daqui a pouco você começa só a ver assunto de violência, porque você viu Facebook principalmente falou, ele gosta de violência. Então ele só vai mostrar morte, assassinato, acidente, tá? Meu tá assim. Eu fui ver 2 acidentes que aconteceu agora aí, inclusive um com um conhecido meu, agora o Facebook toda hora fica aparecendo. Comecei a ver outras coisas. No meu Instagram é legal. No meu Instagram eu adoro ver junto com a minha neta, porque eu gosto de ver brain rots. Não sei se alguém viu falar de brain rots. Tralaleiro, tralalá, tum, 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 saur. Aquele tubarão que tem 3 pernas. O tum saur é aquele bastãozinho. Ela, minha neta, damos risada com aquilo. Aí tem o bombardilo crocodilo, que é um crocodilo num avião, que segundo as outras religiões, aquele avião é um avião que joga bomba nas crianças palestinas. Eu falei, as pessoas pegaram aquilo e mudaram. Eu assisto junto com a minha neta, dando risada. E vídeo de gatinho, então? Gente do céu. Aqueles gatinhos que salvam as crianças, né? Aqueles gatinhos que enfrentam os tubarão, o gatinho é magrinho. Coisas infantis. Começa a ver isso, você vai ver que rapidinho a timeline vira uma fantasia deliciosa, sem ficar vendo essas coisas mais pesadas. É muito legal, às vezes, você pegar o Reels, principalmente. Segue 2 ou 3, minha neta fala, vamos ver Brain Rots? Vamos, sentamos e começamos a dar risada. Quando aparece alguma coisa um pouquinho mais fora da casinha, a gente comenta junto. Ela dificilmente fica acessando. Minha filha evita um pouco deixar ela acessar sozinha. Ela tem 7 anos. Então, isso é uma coisa... A gente vê uma coisa mais assim, olha, vocês vê que absurdo, olha, é verdade. Né? Então, tudo isso daí como atração de coisas boas. Dirigi-vos, pois, a vós mesmo e perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito ou com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurareis. Sobre se obraste alguma ação que não ousareis confessar. Santo Agostinho. Na qual ele diz para nós fazermos uma interrogação a nós mesmos. Será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que eu fiz alguma coisa para outro que eu deveria me censurar se fosse feito para mim? Uma autoanálise. Coisa que está faltando para nós quando nos utilizamos das redes sociais. Perigo da desinformação. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for numa existência, sê-lo-á nas seguintes ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Céu e Inferno, capítulo 1. Na qual ele nos alerta do processo reencarnatório, daquilo que nós adquirimos nessa vida. Aquilo que aquela falta que nós cometemos nessa vida, deverá ser paga. Se não for nesta existência, numa seguinte. Então vamos analisar. Divulgar fake news gera consequências espirituais. Espalhar desinformação é um ato moralmente grave, pode induzir outras pessoas ao erro. Gente, eu não estou falando, e também serve, essas fake news bobas que temos aí. Mas eu vou contar uma história de 2014, Guarujá, litoral de São Paulo. Num bairro, começaram a surgir pelo WhatsApp mensagens que crianças estavam sendo sequestradas para ritual de magia negra. Uma mulher com cabelo vermelho que estava sequestrando essas crianças. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, encontraram uma mulher de cabelo vermelho. Essa mulher foi linchada, sendo que todos filmaram. Apareceu vários, se vocês digitarem na internet, vão achar vídeos ainda dela sendo linchada até a morte, com um pedaço de madeira, porque ela estava sequestrando crianças. No outro dia, não descobriram uma criança sequer sequestrada. Era fake news. Pergunto, de quem vai ser a responsabilidade? De quem criou? De quem compartilhou? De quem filmou? De quem bateu? Analisem, todos. Tem a sua parcela de culpa. E toda falta cometida vai ser cobrada. Então imagine a responsabilidade da pessoa que criou. Porque uma pessoa criou.
E as outras divulgaram. E as outras não se conteram a primeiro perguntar o que estava acontecendo. Gente, isso esparrama mais do que fogo na gasolina. É muito rápido. Essa mulher faleceu aos 27 anos, deixou uma filha de 6 anos, que hoje faz já 11 anos, né? Tem 17. Parece que ela tinha um pouquinho mais. Eu vou depois me apurar próximas informações. Por causa de uma fake news. E tem vários casos. Tem um caso na Dinamarca, tem vários casos nos Estados Unidos. E as fake news que levam as pessoas à morte, ao suicídio. No Brasil teve um caso recente, que era a história de uma jovem, que ela estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa e era mentira. Essa jovem se suicidou. E eu fiquei sabendo semana passada que a mãe também se suicidou. Por causa de uma fake news criada e que foi compartilhada num canal de notícias de repercussão nacional, de internet. A menina tirou a própria vida. Por causa de uma notícia criada. Ninguém sabe ainda. E o canal não consegue explicar por que foi criado. Foi processado. E agora fiquei sabendo que a mãe também tirou a própria vida dessa jovem, de pouco mais de 17, 18 anos. Era bem jovem essa menina. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Erasto, Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 20. O Livro dos Médios nos afirma que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Se você recebe uma fake news, se você recebe uma notícia duvidosa, qual é o objetivo? Você não tem certeza. Ah, mas quem me mandou foi fulano ou foi Beltrano. Ah, foi minha tia. A gente brinca das tias do Zap. Deve ser verdade. Eu me recordo de uma notícia que eu vi, não compartilhei, mas eu vi e fiquei assustado. O sol está morrendo. Na hora que eu li a reportagem, eu falei, meu Deus. Ele estima-se que ele está no meio da vida dele. Então, estima-se que ele tem mais 12 ou 13 bilhões de anos e ele vai desaparecer. Eu falei, o que será de mim daqui 12 ou 13 bilhões de anos? Dá um desespero na hora. Eu calculei, falei, talvez eu já esteja num planeta de regeneração, né? 12 ou 13 bilhões não está tão difícil assim, não. O tempo passa rápido, né? É que às vezes as pessoas leem as coisas, não entendem e saem desesperadas compartilhando, sem raciocinar. Pô, 12 ou 13 bilhões de anos vai demorar, ainda vai ter algumas copas até lá, ainda vai ter algumas eleições, né? Esses que estão agora morrem, vem outros novos. Não, dá tempo, vamos viver bem antes do sol desaparecer. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam. Pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Disseminar ódio, zombarias, fazer comentários agressivos, divisões nas redes, demonstra o quanto ainda precisamos evoluir. Vou de novo puxar o pé de vocês, ou melhor, a orelha. É que a orelha já está no pé uma hora dessa. Quando nós pensamos que, será que eu gostaria de ser criticado? Será que aquela postagem que eu fiz viajando, num lugar bonito, maravilhoso, eu gostaria que alguém escrevesse, trabalhar que é bom nada, né? Só passeando. Não vou gostar, né? Mas a gente às vezes faz isso. Vai lá e curte só, não precisa comentar. Às vezes a pessoa faz uma postagem bem fora da casinha, de novo, né? Puxando um pouquinho a orelha, e nós vamos lá e fazendo um comentário. Será que eu gostaria de receber o mesmo comentário? Claro que não. Nós não gostamos de ser ofendidos. Nós não gostamos de ser zombados. Ninguém gosta. Ninguém gosta de receber um comentário agressivo. E por que nós fazemos isso? Por que nós desfizemos amizades por causa da política? Gente, é tão bonito, maravilhoso acordar hoje de manhã sabendo que o Corinthians ganhou do Palmeiras. Sou palmeirense. E ninguém mais tira sarro. Ninguém mais comenta na internet. Eu só entro na internet e 90% das postagens é sobre STF, é sobre o que nós temos que fazer, nós temos que ferrar mais ainda o Brasil, que o Brasil merece, que nós temos que mandar um monte de gente embora, porque tem que soltar a pessoa lá. Vamos mandar a gente embora, vamos tirar emprego das pessoas. O Brasil precisa de uma taxação de 100%, é pouco ainda. Não quero entrar nesse assunto. Como nos alerta a sabedoria popular. Somos dono das palavras que omitimos e escravo da que emitimos.
Preste atenção antes de falar, porque depois que ela saiu, palavra enviada, como diria, flecha arremessada, palavra enviada e e-mail enviado não tem volta. A não ser que você errou o endereço do e-mail, né? Alguém já mandou um e-mail e falou, errei, não tem volta. É a palavra também. Já falou? E postagem também é assim. As pessoas dão print nas postagens. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Sócrates. Sabe o que significa isso? Tudo sei que nada sei. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Ou melhor, tudo sei que ainda nada sei. A gente tem que saber que ainda falta muito para a gente aprender. Que a gente não sabe nada ainda, principalmente em doutrina espírita. Tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de nos instruir-nos, mas não nos injuiremos. Platão, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Sejamos honestos. Se não for, pelo menos nós, procuremos senão a verdade. Se as pessoas não estão sendo verdadeiras com você, você procure a verdade. Cuidemos de nos instruir, não de nos injuriar, não de arrumar confusão, não de brigar através de redes sociais. Que possamos ser luz no mundo, também no mundo virtual. As redes sociais são neutras. Por pior que estão querendo dizer que tem que responsabilizar as redes sociais, mas não é as redes que postam, são as pessoas, são seus usuários. O uso é que determina se serão bênção ou prova. O espírita consciente é chamado a ser instrumento de paz em todos os ambientes, físicos e digitais. É o que nós aprendemos. Por isso que, de novo, aí está as redes sociais à luz do espiritismo. Nós aprendemos tanta coisa com o espiritismo, nós estamos sendo alertados que o que aqui nós fizemos, já acabamos de ler lá, isso é o inferno, que nós vamos ser cobrados de tudo isso daí. Jesus nos chama ao amor e à reconciliação. As redes sociais, as redes podem ser pontes ou muro, depende de como as usamos. Então vamos pensar um pouquinho mais. Qual é o nosso procedimento com rede social? Seja qual ela que for. Qual é a maneira que nós trabalhamos? Vamos ser pontes, não muros. Uma boa tarde e muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Que nesse momento possamos agradecer a espiritualidade, a nossos espíritos protetores, aos trabalhadores espirituais deste grupo, desta casa, que nos permite estar aqui neste momento, trazendo um pouco dos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Agradecer a oportunidade que teremos daqui a pouco de tomar o passe, de receber a energia transmitida pelos bons espíritos, para que possamos sair daqui hoje melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja.